Meus irmãos, meus amigos, desejo a todos muita paz. É uma alegria estarmos juntos aqui novamente em nossas reflexões. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva então no nosso canal, ative as notificações e a cada sábado nós estaremos aqui com um novo estudo. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo na modalidade Perguntas e Respostas, na sua edição 14. Nesse mês chegaram questões muito interessantes aqui no canal e hoje, pela Ótica Espírita, nós vamos buscar respondê-las. A primeira questão diz assim, gente: você crê que uma pessoa possa morrer antes do tempo sem ter cumprido a sua missão na Terra? Vamos lá. Nós já sabemos que quando vamos reencarnar, nós fazemos o nosso planejamento ainda na pátria espiritual. É o nosso plano encarnatório e nele sim consta o tempo de existência aqui no mundo material. Mas nós sabemos que nós somos dotados do livre arbítrio, que nós vamos durante a jornada fazendo as nossas escolhas, atraindo para a nossa existência algumas situações que muitas vezes nem estavam previstas no nosso plano. E aí a resposta é: pelo livre-arbítrio, nós podemos então modificar o nosso planejamento encarnatório, inclusive abreviar a nossa existência, que é o objeto aqui da nossa pergunta. Um exemplo é quando a pessoa, em momento de desespero, pratica o que chamamos de suicídio direto. É aquele com a intenção, em desespero, de sair da própria existência e a pessoa então atenta contra a própria vida. Há também a abreviação da existência com o suicídio indireto. É aquele em que a pessoa não tinha diretamente a intenção de matar-se, mas cuida tão mal de sua existência que termina, sim, por abreviar o seu tempo de vida aqui no mundo material. Considera-se então um suicídio indireto. Há aquela situação também em que os espíritos superiores, examinando a nossa existência, podem, ou por nosso merecimento, ou por necessidade, movimentarem mecanismos que nos façam desencarnar e retornar ao mundo espiritual. Então são várias as situações em que aquele planejamento com um tempo determinado ele possa ser então alterado e a pessoa, assim como pergunta aqui, possa retornar à pátria espiritual, mesmo fora daquele tempo que estava planejado. A questão número 2 diz assim: essa é muito comum, gente, e muitas vezes na casa espírita, quando vamos tratar sobre as influências espirituais, as pessoas trazem esse questionamento. Você crê que um espírito mau possa adoecer uma pessoa e ela até chegar ao desencarne? Vejam que questão importante. Vamos lá. Essa pergunta está dentro do campo das influências espirituais que existem e muito no plano material. São aquelas situações em que os espíritos passam a nos influenciar pelo seu psiquismo através do nosso perispírito. Nesse caso aqui, que é uma situação muito grave, esse processo de influência passa a ser classificado na doutrina espírita como um processo de obsessão. É quando um espírito, em sofrimento, em desequilíbrio e vingativo, atua no psiquismo de um encarnado de forma constante e de forma continuada. Então, suas energias doentias atuando diretamente no perispírito do encarnado, e esse perispírito sabemos que é ligado no corpo físico molécula a molécula. Então, o que acontece? Essa energia doentia, atuando de forma persistente, termina assim por adoecer o encarnado, lhe trazendo uma série de doenças físicas e psíquicas, e sim, gente, ele pode até chegar ao processo do desencarne. Isso caracteriza para o obsessor um processo de homicídio
que também será contabilizado perante a justiça divina como um débito que esse obsessor passa a adquirir nesse seu processo de vingança. Se quiserem mais detalhes sobre esse processo de influência mais grave, nós temos um estudo aqui no canal, mais de um estudo tratando sobre o processo da obsessão. Então, respondendo é sim, o processo de influência espiritual pode ser de tal ordem grave que a pessoa adoeça e chegue até ao desencarne. O que fazer, gente? É importantíssimo, não é? Que a pessoa que esteja nesse processo, a família que detecte essa patologia grave do psiquismo, que são os processos obsessivos, busque uma casa espírita séria para que então, através de uma consulta espiritual, a pessoa comece a receber as terapêuticas desobsessivas, por exemplo, dos passes magnéticos e, por fim, a reunião da desobsessão, onde os trabalhadores da casa espírita dialogam com esses espíritos vingativos e então, com muito amor, com muito carinho, com muita orientação, nós vamos buscar demovê-los desse processo de vingança que, através do processo do psiquismo, eles atuam contra essas pessoas que eles querem, de alguma maneira, prejudicar ou, como eles dizem, na sua forma de ver, fazer justiça por algo que os aconteceu, possivelmente no seu passado ou mesmo na existência atual. Então, são várias as formas de processos desobsessivos e que devam, com muita brevidade, serem buscados nas casas espíritas. Finalizando essa resposta, eu lembrei que dizem os espíritos: como é que nós podemos, a melhor maneira de evitar a ação desses espíritos obsessores? É aproximando a nossa natureza dos bons, não é? Como é que a gente evita a ação dos espíritos ditos maus? Aproximando a nossa natureza dos bons, revendo a nossa conduta, tendo melhores hábitos durante a vida, para que essas brechas morais não deem acesso a esse processo de influência espiritual de um caráter tão grave e tão profundo quanto esse que foi relatado aqui. A terceira questão, gente, acontece também muito no dia a dia. Nós vamos ver aqui o que diz. Minha amiga alugou uma casa e tomou conhecimento que nessa casa havia desencarnado a avó da família. O neto, inconformado com o desencarne de sua avó, entrou num processo de tristeza muito sério, depois num processo depressivo e terminou por enforcar-se no banheiro lá da casa e veio a desencarnar nesse suicídio direto. Aí ela diz aqui: o fato é que minha amiga com seus filhos estão morando nesta casa e adoecendo constantemente. Não tem mais paz, problemas na hora de dormir, pesadelos, adoecendo constantemente. O que está acontecendo e o que fazer? Gente, volto a dizer, isso é muito mais comum do que a gente imagina, principalmente nessa forma de desencarne tão drástico, tão desesperado. Normalmente, esses espíritos que desencarnam dessa maneira ficam profundamente presos ao ambiente. E é o que está acontecendo, muito possivelmente, nessa residência. Esse irmãozinho que, por desespero, veio a desencarnar dessa forma trágica, está com certeza, gente, irradiando a sua energia de desespero, a sua energia de sofrimento e ficando no ambiente familiar. O que fazer então, não é? Porque nós sabemos que objetos guardam energias, ambiente familiar guarda resultante daquilo que ali está acontecendo. Então é muito importante, gente, que haja uma asepsia, uma limpeza psíquica nesse ambiente, para que a família não precise se mudar de imóvel, não é? Então, uma casa espírita séria tem como atuar e acolher esse ou esses espíritos que lá se encontram, acolher esses irmãozinhos e conduzir a pátria espiritual
para que eles possam tratar-se devidamente, deixando aquele ambiente, como também a Casa Espírita Séria pode promover uma limpeza espiritual, uma asepsia, trazendo energias salutares de saúde, de paz, de harmonia, de entendimento novamente àquele lar. E outra terapêutica importantíssima é que essa família, já estou trazendo aqui a orientação, instale naquele ambiente o Evangelho no lar. Nós temos estudo aqui no canal que detalha esse procedimento, mas de uma forma mais rápida aqui, seria escolher um dia na semana, a família ler o Evangelho do Cristo e ali fazer suas orações e suas reflexões. Isso traz muita saúde, gente, para o ambiente familiar. Então essas são as orientações para essa família que ali se encontra. A quarta questão está profundamente relacionada à segunda questão, que é sobre aquela influência espiritual, e a pessoa diz assim: a prece é meio eficiente para a cura da obsessão? É muito importante esse questionamento. Além da reunião da desobsessão, dos passes, não é, que as pessoas tomam na casa espírita, sim, minha irmã, a oração tem muito poder. Nós estudamos sábado passado a poderosa força da oração. E vejam o que dizem os Espíritos. A prece é em tudo um poderoso auxílio. Então, sim, se você está num processo de influência espiritual mais grave, associada às terapêuticas que nós falamos aqui, a oração constante é muito importante para que em torno da pessoa que esteja sofrendo o processo de influência estejam as boas energias e a sintonia com o seu próprio guia espiritual. Mas a resposta diz assim: a prece é em tudo um poderoso auxílio, mas crede que não basta que alguém murmure algumas palavras para que obtenha o que deseja. Deus assiste aqueles que trabalham, aqueles que operam no bem, não os que se limitam a pedir. É, pois, indispensável que o obsediado faça por sua parte o que se torne necessário para destruir em si mesmo a causa da atração dos maus espíritos. Gente, esses espíritos que eles não nasceram maus, eles estão temporariamente em sofrimento, em desequilíbrio e trazendo dentro de si a chama comburente da vingança. Esses espíritos têm acesso a nós, ao nosso psiquismo, por nossa falta de vigilância e, normalmente, por nossa conduta que não está tão alinhada com as leis divinas ou naturais. Então, o que é que diz aqui? É preciso que o obsediado faça a sua parte, reveja a sua conduta e feche essas portas da influência. Como eles dizem, atuem de maneira que matem a causa que está atraindo esses espíritos, não é? Então, operando no bem e com a poderosa força da oração, gente, além das terapêuticas que aqui eu falei, sim, é possível reverter esses gravíssimos casos de influência espiritual, esses graves casos de obsessão, para que não chegue, sim, ao limite extremo da desencarnação daquele que lhe sofre a injunção mais contundente. Então, espero que tenham gostado de nossas reflexões, que nós possamos ter trazido luz e entendimento a esses questionamentos. E aí eu peço de minha parte a vocês, deixem, gente, o seu joinha, o seu like, divulguem bastante, peçam às pessoas que se inscrevam aqui no nosso canal e nós vamos então aumentar, não é, esse nosso convívio do bem a cada sábado com novos estudos, novas reflexões. Desejo a todos uma semana muito feliz, cheia de paz e de saúde.